Lucas, capítulo 24, e o versículo de número 13 a seguir. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? E ele lhes perguntou do que se trata, e eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinha tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? Assente-se por bondade. Havia no povo de Israel uma esperança que nós denominamos esperança messiânica. E eles obtinham essa ideia através da leitura dos profetas e também do desenvolvimento do pensamento religioso em Israel. E mais precisamente, na Judeia, essa esperança tinha crescido. E ela se baseava na ideia de um herói, alguém que viria para solucionar os problemas. E não somente isso, iria colocar de novo Israel em evidência, vencendo o poder de Roma, a opressão. Destacaria o templo, os sacrifícios, a elite religiosa. Eles acreditavam que o Messias seria um solucionador de problemas. Então, em meio a tantas dificuldades, impostos tão pesados, a uma religião tão corrompida, que negociava aos arredores do templo em Jerusalém, o povo ainda mantinha a esperança que um dia o Messias, o chamado o Cristo, isto é, o prometido, o enviado por Deus, chegaria e iria acabar com todos os problemas. Chegou a se desenvolver grupos religiosos e sociais que influenciavam, enfatizavam como seria a chegada do Messias. Alguns até treinavam com espada nas mãos
para que quando o Messias fosse então declarado, identificado, eles pudessem agora, em um movimento social, vencer os inimigos. A esperança estava no Messias, mas era um conceito de um Messias dentro destas colocações: alguém que vai solucionar os problemas e facilitar a vida, vai vencer os inimigos. Mas quando Jesus chega, ele não tinha nada a ver com a ideia messiânica. Em vez de lutar contra os inimigos, ele ensina a doar a outra face, ele ensina a perdoar. Em vez de se voltar ao reduto da elite religiosa, ele se preocupa com gente abandonada, inclusive pela religião. Jesus caminha pelas ruas, à beira do mar da Galileia, ensinando a respeito de Deus e cumprindo uma missão que tinha um outro ideal. Ele não queria lutar contra o sistema, mas sim chamar pecadores ao arrependimento e transformar vidas. Ele veio dar a sua vida, servindo os outros e encontrando gente que estava perdida, anunciando o reinado de Deus e agora fazendo conexão para aqueles que tiveram entre a mensagem de ontem e hoje, para que tudo tenha um sentido nesta conferência. Jesus começa a trazer salvação, perdão, libertação e cura. E à medida que ele vai anunciando sua mensagem, proclamando sua mensagem, pessoas são completamente transformadas para um novo jeito de viver. Ele não era o Messias esperado. Ele declara que ele seria rejeitado, e seus discípulos também, e que quando eles fossem presos, caluniados, por amor ao seu nome, eles seriam bem-aventurados. Ele diz que o mundo o rejeitaria, mas que o Pai o enviou, e que eles teriam que cumprir a missão. E qual é a missão? Eles deveriam ser seus discípulos, seus representantes, e deveriam proclamar as boas novas, porque para isso Jesus foi ungido pelo Espírito. E tomando o livro de Isaías, ele lê em Nazaré na sinagoga, e ele declara que é ele que recebeu o Espírito, foi ungido para proclamar liberdade, anunciar o ano aceitável do Senhor, abrir a vista aos cegos, colocar em liberdade os cativos. E ele convoca e vocaciona os seus discípulos para irem em seu nome, isto é, sob sua autoridade, lhe representando, para continuar esta obra, começando lá e indo até os confins da terra. Eles deveriam pregar isso a toda criatura. Mas como continuariam se ele anunciou que iria morrer? Por isso ele disse: eu vou rogar ao Pai, e ele vai enviar da mesma natureza um consolador, alguém que vai estar ao lado de vocês para ajudá-los, e ele vai capacitá-los, ele vai lembrá-los das minhas palavras, vai ensinar o que vocês precisam. Fiquem orando, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, recebam capacidade divina para pregar. E esta é a missão dos seguidores de Jesus, cheios do Espírito, proclamarem a mensagem de salvação. Mas agora, o contexto deste texto lido é difícil demais. Jesus morreu na morte mais violenta possível, vexatória, para os condenados da pior estirpe. Liderança religiosa, imbuída de um julgamento parcial dos políticos da época, colocam Jesus na cruz e o expõem, e ele, que declarava ser o Filho de Deus, não faz nada aparentemente. Gritaram: desce da cruz, mas ele entrega-se, não se defende, sobe ao Calvário, após receber os piores flagelos, humilhação pública.
Ele assume a cruz e se entrega como um sacrifício. E eles dizem: cadê o Cristo? Cadê aquele que iria vencer Roma? Roma venceu, mataram ele, e a esperança agora se esvai. E dentro desse contexto, eu quero convidá-lo nesta noite a nós nos alimentarmos da palavra de Deus. Fique com sua Bíblia aberta em Lucas 24, a partir do versículo de número 13. Os discípulos se trancam em uma casa, se fecham com medo. Jesus havia ressuscitado, porque ele avisou: eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Eles encontram o túmulo vazio, e eles estão em um local fechado. A ordem é: fiquem unidos, orando, até que sejam revestidos de poder. Mas eles estão com medo. E enquanto os discípulos estão numa situação difícil, sem saber como iriam provar onde estava o corpo de Jesus, naquele mesmo dia da ressurreição, olha no versículo 13: 2 discípulos vão numa aldeia a 10 quilômetros de Jerusalém. Eles saem do grupo e vão para Emaús. E escute-me, é um equívoco, porque a ordem é que eles ficassem juntos. Jesus orou na oração sacerdotal, pedindo que eles permanecessem unidos. Eles não deveriam se afastar, eles deveriam estar juntos. Mas os discípulos, com medo, perdem sua referência, e 2 deles saem do grupo e vão em outra direção. E quem sai do grupo perde o propósito. E o pior é que ali está Cleopas e uma outra pessoa, a gente não sabe quem é, porque você encontrará companhia para sair do grupo. Mas não saia do grupo. Eu vou repetir: não saia de perto dos outros discípulos. Nós não fomos chamados para andar sozinhos. Quem segue para outra direção se perde. Quem sai do grupo, sai do ambiente da união. Ele sai totalmente do objetivo, do chamado. Eles vão para o outro lugar quando deveriam ficar unidos. Quantas pessoas saíram desse grupo e se perderam pelo caminho? E sabe o que acontece? Versículo 14, olhe na sua Bíblia, vá se alimentando da palavra. Enquanto iam conversando a respeito de tudo que tinha acontecido. As notícias eram terríveis, e eles iam conversando. Versículo 15, enquanto conversavam e discutiam, porque quem sai do caminho vive das últimas notícias. E não é mais uma conversa que edifica, só sabe discutir das piores coisas. O conteúdo da conversa define o tipo de companhia que você tem, e a companhia demonstrará qual é ou qual será a sua saúde espiritual. Tem muita gente que vive de última notícia, andando com os outros em outra direção, saindo do grupo e discutindo no caminho, porque esse é o conteúdo de quem saiu do propósito. Cuidado com gente que vai na sua casa, que até dentro do culto fica desvirtuando do grupo e discutindo as últimas notícias. Porque quem vive de últimas notícias vive de acontecimentos e desfoca de qual era a promessa, porque a promessa é: eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar, e o Pai vai enviar um outro Consolador que virá sobre vocês. Você precisa decidir nesta noite se você vai caminhar em outro propósito, discutindo as últimas notícias, ou se você vai permanecer unido sob um mesmo propósito.
E eu sei que isto é duro, mas é necessário dizer: estamos no dia do Senhor, iniciando a semana em uma conferência missionária. Precisamos definir qual é o propósito da nossa vida e da nossa caminhada. E enquanto eles discutiam, o que diz a Bíblia? O mesmo Jesus, o próprio Jesus, se aproximou e começou a andar com eles. Jesus ressurreto está andando com eles. Mas eles estão tão envolvidos na decepção, frustração, conforme o texto vai demonstrar na continuidade, e discutindo, perguntando um para o outro, falando os últimos acontecimentos. Olha o próximo versículo. Olha o que acontece. Jesus se aproxima, anda com eles, mas diz a minha e a sua Bíblia que os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Os olhos deles estavam velados. Jesus está andando com eles e eles não o reconhecem, porque quem sai do caminho perde sensibilidade espiritual. Está tão incomodado, tão envolvido com as notícias, que não consegue reconhecer nem a presença de Jesus. E quanta gente igual eles, porque nós estamos falando, queridos, de discípulos que viram milagres, ouviram mensagens, aprenderam com os ensinos de Jesus. Não estamos falando de pessoas ignorantes, estamos falando de discípulo. E um discípulo que não reconhece mais a presença do seu Senhor, isso demonstra o quanto ele está fora. Eles viram sinais e prodígios, mas não reconhecem mais a Jesus. E como é triste quem já viu milagre não conseguir sentir, experimentar e reconhecer mais a presença de Jesus. Quando Jesus se torna um desconhecido para o seu povo. E olha, que isso não deveria ser tão assustador para nós. Em muitos lugares Jesus chega, se aproxima, em muitos cultos, em muitos ambientes, em muitas famílias, na vida de muita gente, e ele não é mais reconhecido, porque o assunto só é as últimas notícias. Mas Jesus não apenas se aproxima, observe que os olhos deles estavam como que fechados, impedidos. Mas diz a Bíblia que Jesus vai falar com eles. Ele não só anda junto, ele dialoga, e eles também não reconhecem mais a sua voz. Eles não percebem sua presença, não identificam ele visualmente e nem audivelmente. A audição deles está comprometida. Deixa eu lhe perguntar nesta noite: você reconhece a voz do teu Jesus? Ou quem sabe há muito tempo Jesus já se aproximou, mas você está tão envolvido com as coisas de última hora que você não o vê, não o sente e não reconhece mais a sua voz. E não foi Jesus que deixou de se apresentar, de se aproximar e de conversar. É você que está com a agenda tão cheia, o diálogo tão comprometido, que já não tem mais espaço para reconhecer o Jesus. Mas hoje Jesus está se aproximando, está dialogando com você. Ele está de novo conversando com você. E aqui está a beleza do texto, porque enquanto Jesus falava, ele vai fazer uma pergunta. Observe na sua Bíblia, se alimente no versículo de número 17. Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo? Por que vocês estão discutindo pelo caminho? Que palavras são essas que vocês trocam entre vocês enquanto estão tão tristes com essa aparência? Sobre o que vocês estão falando? Qual é o conteúdo da conversa? O que toma o coração de vocês? Porque a boca fala do que o coração está. Qual é o assunto da semana? E deixa eu dizer uma coisa muito importante. A boca fala, o coração está cheio, mas se a gente for atualizar isso, pastor Guilmar,
o dedo digita do que o coração está cheio. Porque hoje, pastor, nós dialogamos pelas mídias sociais, não é mesmo, pastor? Tem muita gente que vai mudar o conteúdo das mídias sociais essa semana. Porque se você entra lá, é só discussão política, é só briga, é só não sei o que, é só acusação, é só más notícias. A pessoa fala sobre moda, comida, sobre economia, sobre tudo, menos sobre Jesus. Porque o que importa é as últimas notícias para alguns. Nós precisamos voltar a apontar para Ele. Como aprendemos ontem, tudo é sobre Ele. E aí, Jesus disse: o que é o conteúdo? Sobre o que vocês estão falando? Qual é o assunto? E eles estão ouvindo Ele, vendo Ele, e ainda não o reconhecem. Os olhos estão impedidos. E o importante é que agora a igreja, nós possamos perceber e aprender juntos o conteúdo deles. Comece a aprender comigo, juntos, o conteúdo. Observe nas escrituras sagradas, e importa que nos alimentemos da palavra de Deus, ela é a maior profecia. Eles pararam entristecidos, versículo 18. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu. Olha, responde duro ainda para Jesus. Você é um peregrino sozinho aí em Jerusalém, que não sabe das coisas que têm sucedido, que aconteceram nos últimos dias? Será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que acontece lá? Você não está sabendo das últimas? Você não leu o Jerusalém News? Não leu o blog do templo? Você não viu o Insta de Roma? Você não está sabendo? Será que só você que não está sabendo? Dizer isso logo para Jesus. Você não está sabendo? Não está vendo o que está acontecendo? Esse é o tipo de inquirição de quem já não conhece mais a presença de Jesus. É típico de quem perdeu a sensibilidade pela sua presença. Você não está vendo? Você não está sabendo? Próximo versículo 19. Jesus vai dizer: o quê? Me conta aí. E eles vão responder: aquilo que diz respeito a Jesus, lá daquela vila, aquela cidade pequena, Jesus, o Nazareno. Eles estão falando para Jesus sobre Jesus. Até nos lembra algumas das nossas orações. E aí eles começam a dizer: Jesus, e olha a definição deles, que é um profeta. Olha, isso não é uma boa teologia. Ele é um profeta, poderoso em obras, poderoso em palavras, e diante de Deus e diante dos homens. Você não conhece? Não está sabendo sobre Jesus? Aquele que tem poder naquilo que Ele faz, naquilo que Ele fala, diante de Deus, dos homens. Ele é poderoso. É sobre esse Jesus poderoso. Só que apesar que eles dizem que a palavra dele tem poder, suas obras são poderosas. Observe agora o próximo versículo, o 20. Os principais sacerdotes, príncipes, o entregaram a uma condenação de morte. Olha aí na sua Bíblia. E o crucificaram. Você não está percebendo que as autoridades religiosas e políticas o condenaram e que ele foi morto, crucificado? Ele é poderoso em obras, ele é profeta, mas ele foi entregue, condenado e morto. Ora, que leitura equivocada é essa deles? A Bíblia está cheia de profetas que também foram condenados e mortos. Mas é que eles têm uma ideia que vai aparecer agora, e que tem a ver com o início dessa mensagem. Continuamos, próximo versículo. Por enquanto a igreja está se alimentando da palavra, amém? É que nós esperávamos que é Ele, olha a expressão na sua Bíblia aí, queria redimir Israel. A gente esperava um outro Cristo, um outro enviado, um outro Messias. A gente tinha uma outra ideia sobre Ele.
E sabe, amados, uma ideia equivocada a respeito de Jesus trará um conceito de fé e de espiritualidade também equivocado. Tem muita gente com uma espiritualidade adoentada, porque não conhece Jesus de verdade. E aí, ele vai desenhando, ele vai sendo influenciado, e ele vai imaginando um outro Jesus. Eles dizem: nós queríamos um Jesus, não apenas o profeta poderoso, um Jesus que resolvesse os problemas de Israel. Nós queríamos o Cristo, o Messias, que viesse e acabasse com os problemas de Israel. E até hoje tem um monte de gente com uma ideia equivocada sobre Jesus, porque quer um Jesus que facilite a vida, que resolva problemas, que torne a vida mais fácil. E se fala na mídia de um Jesus curandeiro, casamenteiro, um Jesus que é um ótimo investimento, e que se você fizer o investimento certo, então Ele dará para você tudo o que você quer. Mas esse não é o Jesus apresentado nas Escrituras e muito menos nos Evangelhos. Jesus não é curandeiro, casamenteiro, nem solucionador de problemas. Jesus é Deus. E nós cantamos aqui sobre quem Ele é. Nós nos reunimos como igreja diante do trono, declarando quem Ele é. Ele é o Senhor. Se a porta se abrir, Ele é o Senhor. Se a porta continuar fechada, Ele é o Senhor. Se Ele te curar, Ele é o Senhor. Se você continuar enfermo, Ele é o Senhor. Se o Senhor te prosperar, Ele é o Senhor. Se você continuar vivendo uma prova econômica, Ele continua sendo o mesmo Senhor. Nós não o adoramos pelo que Ele pode fazer, nós o adoramos pelo que Ele é. Ele é o Rei da Glória, a Ele seja todo louvor. Serafins o adoram. João viu animais diante do trono o adorando, 24 anciãos o adorando, a igreja o adorando. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o leão da tribo de Judá. É Ele mesmo, é Ele mesmo. Ele é digno de culto. Ele é o Senhor da igreja, Ele é a pedra da igreja, Ele é a pedra angular. É nele que nos sustentamos. Tudo foi feito por Ele, disse João, e nada que existe existiria sem Ele. Ele é antes de todas as coisas. Ele é, Ele faz, Ele pode, Ele tem tudo nas suas mãos. Ele é, a Ele seja a glória. E quem concorda, aproveita esse momento, levanta as suas mãos sem ira e sem contenda, e glorifique, exalte, engrandeça, entregue a Ele o culto. Ele é Jesus, 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 Jesus. Não há outro como Jesus. Você o ama? Eu vou perguntar de novo: você o ama mais do que os outros? Mais do que as coisas? Deixa eu ir mais longe: você o ama mais do que sua própria vida? Porque quem perder sua vida por amor ao reino ganhará a vida eterna. Jesus é mais interessante do que as coisas, do que o cargo, do que o dinheiro, do que a aparência, do que os benefícios, do que as próprias bênçãos. Porque se Ele não respondesse mais nenhuma oração, se nada mais desse certo, se viesse uma perseguição no nosso país e a gente não pudesse mais ter uma celebração como essa, será que nós continuaria o amando, glorificando, cultuando, crendo nele, o exaltando? Será que de fato Ele é o amado das nossas almas? Ele é poderoso, mas o crucificaram. E você diz: pastor, mas Jesus mesmo disse, está no contexto anterior, que Ele iria morrer, iria ressuscitar. Ele disse que era necessário Ele morrer. Ele foi nítido. Jesus foi nítido na mensagem. Mas se eles foram levianos na audição, porque eles tinham uma ideia equivocada de Jesus. Por isso ontem e hoje, pastores, pastor Josué, pastora Simone, pastor Guilmar, meus queridos pastores, líderes que aqui estão, nós estamos só ensinando sobre Jesus, porque Ele é o tema central das Escrituras.
E porque, na prática, se a gente não entender quem é Jesus, não entenderemos sua missão. E se não entendemos sua missão, não compreenderemos quem nós somos e qual é a nossa missão como igreja. Olha como eles estavam equivocados. Nós esperávamos uma outra coisa. Estamos frustrados, decepcionados. Ele é até poderoso, mas é um profeta, disseram eles. Mas ele não resolveu os problemas de Israel. E já é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Era para eles dizerem assim, ó, é o terceiro dia, ele está vivo. Mas eles estão dizendo, já é o terceiro dia e... porque eles perderam a esperança do Cristo vivo. E quem perde a esperança do Cristo vivo tem uma fé morta. A nossa esperança é que Ele ressuscitou. E se Ele ressuscitou, nossa fé não é vã, nossa pregação não é vã. A nossa esperança está no fato de que Ele vive e reina para sempre. Ele voltará em glória. É bem verdade que aqui passamos tribulações, é bem verdade que aqui temos enfermidades, luto, mas nós sabemos que isso é temporário, porque só mais um pouquinho de tempo que há de vir virá, e não tardará. Ele vem, Ele é o Senhor. Prepare-se, igreja. Mas nós precisamos caminhar mais um pouquinho, o tempo já está chegando. Eu quero ser prudente com o horário que me foi passado. Então volte o seu olhar agora ao versículo de número 22. Eu fico muito feliz de ver a igreja comendo palavra, entendendo o nosso chamado. Eles têm um testemunho para contar agora, os discípulos. Eles dizem assim, 22: é verdade, não é mentira, é verdade que também algumas mulheres... Cadê as irmãs cheias do Espírito Santo aí? Eita, mulherada abençoada, hein? É demais, né? Deus é extraordinário. Ele escolheu Madalena para anunciar. Eu acho a escritura maravilhosa, as escolhas de Deus. Há quem diga que Ele escolheu as mulheres com bom propósito. As irmãs não ligam não. Diz que escolheu as mulheres porque elas falam pouco, né? É calúnia, irmãs. Não liga não. Algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam. E quem sabe o que é aquela cultura, dizer isso é extraordinário. Elas foram de madrugada ao túmulo, versículo 23, e não acharam o corpo de Jesus. Eu vou repetir, não acharam o corpo de Jesus. Aleluia. Elas não acharam o corpo. Voltaram. Qual era o conteúdo da fala delas? Enquanto os discípulos de Emaús, Cleopas e outro discípulo, discutiam das coisas e diziam que ele não era o Cristo, o conteúdo das mulheres, elas voltaram dizendo que tinham tido uma visão. Mulheres abençoadas são mulheres que têm visão. E que tem a seguinte mensagem. E elas dizem que os anjos afirmaram: Ele vive. Você pode declarar comigo? Levante sua mão e diga: Ele vive. Mais forte, igreja, Ele vive. Quantos podem aplaudir aquele que vive? Versículo 24: de fato, alguns dos nossos discípulos, gente da convivência, foram ao túmulo e verificaram a exatidão, diz o texto original. É verdade o que as mulheres disseram. Eles não o viram, o corpo não está lá. Aleluia. E aí Jesus, porque com testemunho das mulheres que viram anjos, testemunho dos homens, tudo aquilo, e eles ainda não estão crendo. 25, diz Jesus: como vocês são insensatos, como vocês demoram para crer em tudo que os profetas já disseram. Vocês vivem das últimas notícias e esqueceram da palavra.
esqueceram o que os profetas profetizaram, o que está escrito nas Escrituras. Ei, meu irmão, caminhe baseado na palavra. Tudo que você precisa já está profetizado aqui. Você não precisa de ninguém dizendo para você, já está na palavra. Vocês esqueceram o que os profetas disseram? 26. A verdade é que o Cristo, o Messias, tinha que sofrer e entrar na sua glória. E aí, o que Jesus faz? Começa a ensinar teologia bíblica. Ele começa a usar as Escrituras agora. Ele vai dar um estudo. E eu fico imaginando, pastor, o que era ouvir Jesus contando o que a Bíblia inteira falava sobre Ele mesmo. Imagina o nível do aprendizado. Que aula teológica. Começando por Moisés, estudo longo. Passou por todos os profetas e explicou o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Mas quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, versículo 29, e eles o convenceram a ficar, dizendo: fica, Senhor, já se tens para pousar, faz em mim morar. Que mais? Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima. Que mais? E nela o tentador vai. Você pode declarar com fé: não me deixe só no caminho. Ajuda, aleluia. Canta, mas canta com a tua alma. Adora Ele, noiva. Diga: fica, Senhor. Vamos louvar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração, faz em mim morada, louve. Faz permanente ficar, aleluia. Agora não é mais o Cristo poderoso em obras somente, não é mais o profeta somente. Agora é um Jesus que andou com eles no caminho. E eles vão dizer: entra para dentro de casa, e aqui está a beleza. É aqui, quando Jesus deixa de ser apenas aquele que operou os sinais, e Ele é convidado para entrar dentro da nossa casa. Quando a gente diz: fica, Senhor, entra, Senhor, nós queremos ter comunhão. É quando Jesus entra para dentro do ambiente familiar. Porque sabe, meu amigo visitante, não adianta apenas falar de um Jesus poderoso em obras e que foi crucificado, se Ele não é o Senhor da sua família, se Ele não entrou na tua vida, se você não se rendeu a Ele, se Ele não faz parte das refeições, se Ele não faz parte do seu trabalho, dos seus estudos, das suas decisões. Jesus não quer ser só o Cristo crucificado, como ensina a igreja romana, o Cristo agonizante. Ele ressuscitou, Ele anda no caminho, Ele fala com a gente, as Escrituras apontam para Ele, mas a gente tem que dizer: entra, entra, entra para dentro de casa. Entra, Jesus, venha fazer parte da minha vida. Hoje Ele quer entrar com você dentro da tua casa.
a dinâmica muda, o relacionamento muda. E quando Jesus entra em uma casa, quando Jesus entra, sabe o que Jesus faz? Aprenda a palavra e eu vou orar com você e terminar. Diz a Bíblia Sagrada, no versículo de número 30, que eles sentaram à mesa. Jesus quer isso, relacionamento. A mesa é o ambiente de Jesus, mas isso é um assunto para outro dia. Eu fiz um exame de todas as vezes que Jesus sentou com os discípulos para uma refeição, e eu aprendi tanta coisa. Mas isso é para uma outra oportunidade, se o pastor tiver coragem de me convidar de novo. Mas olha que extraordinário, Jesus senta para a refeição. Não é mais o Cristo, profeta poderoso, agora é Jesus ao redor da mesa. Consegue entender isso? É o Cristo vivo. Sabe por que a gente faz missões? Para que Jesus entre nas casas e transforme as famílias. Nós anunciamos a mensagem do Evangelho porque ela é boa nova de que Deus em Cristo reconciliou consigo todas as coisas. E enquanto o ministério de louvor já vai se preparando, deixa eu dizer uma coisa importante. Jesus senta com eles à mesa, porque é isso que Jesus quer ter conosco: intimidade, relacionamento. E Jesus senta para comungar, porque Ele queria que seu sacrifício, até que Ele venha, fosse lembrado aonde? Na refeição, na ceia, no compartilhar, no partir do pão. Por isso a igreja primitiva tinha doutrina dos apóstolos, tinha tudo em comum, mas tinha partir do pão. Nós não podemos sair do ambiente da comunhão. Não vá para Emaús, senta com Jesus, senta com Ele na tua casa, mas não fica longe, é perigoso demais. Isso já vai ficar claro para você. Jesus senta com eles, e o que ele faz? Ele pegou o pão. Ele tinha feito isso na multiplicação dos pães e dos peixes, Ele fez isso na ceia. Ele pegou o pão e o abençoou. E sabe o que Ele fez? Olhe na sua Bíblia, o versículo 30. Ele partiu e compartilhou. E quando Jesus divide o pão e compartilha, quando Jesus serve a eles, agora os olhos deles vão ser abertos. Próximo versículo. Os olhos deles se abrem e eles o reconhecem. A gente sabe quem é que nos ensinou a dividir o pão. É o pão da vida. A gente sabe quem é que divide o pão, quem é que se entrega. Porque não é mais agora o profeta poderoso em palavras e obras, o Cristo que vai redimir Israel. Não é mais aquele lá. Eles aprendem pelas escrituras, a base teológica, mas é no compartilhar que o ensino torna-se agora vívido. Porque não adianta ter uma boa teologia no caminho se a gente não dividir com os outros o pão. Não é o Cristo profeta, agora é o Cristo que divide o pão. Porque Jesus queria ser conhecido é no dividir o pão. Nós temos uma ótica errada. A gente foca demais nos sinais. E Jesus disse que naquele dia não poucos, mas muitos me dirão: eu curei em teu nome, libertei em teu nome, profetizei em teu nome, fiz milagres. E ele dirá: eu não vos. Mas quando você deu para comer alguém, quando você matou a sede, quando você foi visitar um enfermo, isso é missões. Quando você foi lá ver alguém que está doente, quando você se importou com um pequenino, a mim você o fez. E para esse, disse Jesus, Ele dirá naquele dia: vinde benditos de meu Pai, e entrai para o reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo. Não foque nos sinais, os sinais seguem aos que creem. Olha para Ele, quem diz que está nele deve andar como Ele andou. Vá pelo caminho, servindo os outros. As duas mensagens se unem aqui. Aqui está o ensino desta conferência. Se queremos fazer missões, faremos missões quando nós compartilharmos, quando nós servimos, quando nós dividimos, quando nós temos comunhão uns com os outros. Queridos,
Jesus desapareceu. E olhe na sua Bíblia rapidamente, para que a gente possa concluir. A partir do versículo 36. Porque agora Jesus desapareceu totalmente. Jesus desapareceu. E eles vão voltar para onde, irmãos? Para onde eles voltam? Para onde eles não deveriam ter ido embora. Eles voltam para onde ele não deveria ter ido. Observe comigo o versículo 33, por gentileza. Olha lá na sua Bíblia, rapidinho. Na mesma hora, levantando-se, voltaram. Eles tinham sentido que o coração tinha aquecido, né? O coração estava pegando fogo. Mas não adianta coração aquecido se não houver gente que compartilha. Tem muita gente com o coração pegando fogo enquanto ouve a mensagem, mas pouca gente para dividir o pão. Por isso não reconhece Jesus. Os olhos não foram abertos quando o coração se emocionou. Os olhos foram abertos quando o pão foi dividido. E aí quando o pão é dividido, eles voltam para o propósito, que era estarem juntos, dividir o pão. Entende isso? E aí eles voltam para onde não deveriam ter saído. Olha no 33, na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, aonde acharam os 11 e os outros que com eles estavam. Eles voltaram para o grupo. Tem gente que hoje vai poder voltar para o grupo. Jesus está dizendo, volta, volta. Não tenha vergonha, volta. Porque quem não quer voltar para a mesa é filho mais velho, que diz, eu estou fazendo um monte de coisa certa. Não, você não entendeu, volta, senta. Mas eu vou ter que sentar com esse que errou. Sim, senta para celebrar, porque o perdido foi encontrado. Volta para a mesa da comunhão. Não sai da mesa da comunhão. Venha para o banquete, aqui é o teu lugar. Mas 36 diz que Jesus agora vai aparecer no meio deles e vai desejar que a paz esteja com eles. Eles vão estar assustados. Jesus vai mostrar as mãos e os pés. E aí, versículo 41, Jesus perguntou, vocês têm alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. Versículo 45. Então lhes abriu o que, irmãos, que está na Bíblia? O entendimento. Os de Emaús abriu os olhos, e agora os outros abriu o entendimento. E quando abriu o entendimento para compreender as Escrituras, Jesus disse, assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar no terceiro dia, mas que em seu nome, aqui está a base de missões, ele morreu e ressuscitou, para que vocês, nós, sobre o Cristo ressurreto, preguemos em seu nome. Isso é missões. Qual o conteúdo da pregação? O arrependimento para a remissão de pecados de todas as nações. Comece em Jerusalém, sejam testemunhas dessas coisas, porque eu envio sobre vós a promessa do meu Pai. Fiquem em Jerusalém, vocês vão ser revestidos de poder. Você crê nisso? Revestimento de poder para pregar essa mensagem e fazer missões? Então coloque-se em pé nesse momento. Com a permissão do pastor, eu queria convidar você agora a fechar os seus olhos, em oração, em atitude de louvor e adoração. Daqui a pouquinho a equipe já vai adorar, mas ao som dos instrumentos que já estão louvando ao Senhor. Eu queria que toda a igreja estivesse em oração, adoração, em uma atitude de reverência à palavra que é pregada. E eu preciso me direcionar literalmente a você que está aqui, quem sabe pela primeira, segunda, terceira vez. E enquanto toda a igreja está em oração, essa é uma igreja madura, eles estão intercedendo, o ciclo de oração ora, os pastores estão clamando agora pela tua vida. Eu quero falar com você que está nos visitando. E você diz, eu também quero convidar Jesus hoje para entrar na minha casa. Eu também quero convidar Jesus para que Ele mude a minha vida. Eu também quero entregar minha vida para Ele agora. Ou eu quero retornar para o grupo. Eu quero voltar para a mesa da comunhão. Eu quero hoje entregar a minha vida para esse Jesus. E eu não estou te falando de religião, eu estou falando de relacionamento com Jesus. Se há pessoas no nosso meio que estão ouvindo a poderosa palavra de Deus,
querido amigo ou amiga visitante, e hoje você quer entregar de verdade a tua vida para Jesus, ou quer retornar para os braços do Pai, para que nós possamos orar por você agora, enquanto toda a igreja está orando por você, onde você estiver, como um sinal, um ato de fé, de que hoje você quer entregar sua vida ao Senhor, ou retornar para os braços dele. Não importa como você está, o que você fez, o que aconteceu, Jesus ama você e Ele diz: venha a mim cansado e oprimido, eu vou aliviar você. Aprenda de mim, sobre mim, eu sou manso e humilde de coração, e em mim você encontrará descanso para a sua alma. Entregue-se. Jesus disse, escute isso, querido amigo: se vocês me negarem diante dos homens, eu os negarei diante do Pai no dia do juízo. Mas se vocês me declararem diante dos homens, eu te declararei diante do Pai naquele dia. Então, se há pessoas visitantes dessa noite que hoje querem entregar sua vida a Jesus, eu quero orar por você agora, que quer hoje entregar sua vida a Jesus ou retornar. Então, como um sinal para Deus, onde você estiver, deixa de lado agora o medo, a vergonha. E se você quer entregar sua vida a Jesus, eu te convido agora a você levantar a sua mão acima da sua cabeça. Você que está nos visitando e hoje quer entregar sua vida a Jesus, levante sua mão e acene para mim agora, onde você estiver. Você que nos visita, já temos a primeira mão levantada, receba Jesus. Aonde está a segunda pessoa nesta noite? Aonde está a segunda pessoa nesta noite? Continue orando, igreja, continue orando, igreja. Levante sua mão e acene para mim onde você estiver agora. Já tivemos a primeira mão levantada. Onde está a segunda pessoa? Acene para mim, temos a segunda pessoa. Receba Jesus, continue orando, igreja. Aonde está a terceira pessoa? O Espírito Santo está lhe chamando nesta noite. O Espírito Santo está chamando você nesta noite. Você quer entregar sua vida a Jesus ou retornar para os braços do Pai? Na galeria, aqui dentro, onde você estiver, não tenha medo, entregue sua vida a Jesus agora. Eu sei que o Espírito Santo está chamando você. Eu sei que você está se arrepiando inteiro e está tremendo diante dessa voz. Eu sei que é uma luta e você diz: será que eu levanto minha mão? O que vão dizerem será, mas eu não tenho força. Há alguém que diz: o dia que eu tiver forte, o dia que eu sentir, eu vou. Não tem a ver com o seu emocional. A Bíblia diz: se hoje ouvirdes a voz do Senhor seu Deus, não endureçais o vosso coração. É a tua salvação eterna agora, é a sua vida eterna. Aonde há mais pessoas nesta noite para Jesus, que querem entregar sua vida a Ele, querem declará-lo como seu Salvador pessoal, ou querem voltar para os braços do Pai. Onde você estiver, como você estiver, diga sim ao chamado de Jesus. Renda-se a Jesus. Levante sua mão, temos mais uma mão levantada. Receba Jesus nessa noite. Aonde há mais pessoas, o Espírito Santo está trabalhando, igreja. Continue orando. Correntes estão sendo quebradas, e eu declaro no mundo espiritual, junto com a igreja, que em nome de Jesus, todo domínio é quebrado agora. No mundo espiritual, todo domínio na mente, no corpo é quebrado agora, porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Seja livre hoje, livre da idolatria, livre dos vícios, livre dos domínios que estão sobre você. Jesus te chama, e se o Filho te libertar, verdadeiramente você será livre hoje. Rompa hoje e diga: Jesus, eu estou aqui. E quando você levanta a sua mão, é como se você dissesse: pega em minhas mãos, Jesus, vai comigo para minha casa hoje. Eu quero ser livre hoje. Eu quero convidar essas pessoas que levantaram suas mãos, ou aquelas que ainda não levantaram, mas querem entregar sua vida a Jesus, todas elas, saiam dos seus lugares e corram aqui à frente agora. Não se preocupe, não se envergonhe, alguém vai vir com você. Seja bem-vindo à família de Deus. Venha em nome de Jesus. Aonde há mais pessoas, venha, corra, venha entregar sua vida a Jesus. A igreja pode celebrar essa noite. A igreja pode celebrar nesta noite. Jesus está chamando você hoje aqui. Seja livre, livre, livre. Corra, sai do seu lugar, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Jesus está te chamando. Ele está te chamando nesta noite. É a tua oportunidade. Diga sim a Jesus. Diga sim, Jesus. Vamos para minha casa. Jesus disse: se você atender o meu chamado, quando eu bater a porta, então eu entrarei e eu vou cear com você, e você vai cear comigo. Há mais pessoas para Jesus? Tragam ela aqui. Em nome de Jesus, venha. Venha como você estiver, venha. Jesus está te chamando.
Jesus está te chamando, venha para os braços do Pai. Hoje é dia de você voltar para a mesa da comunhão. Hoje é o dia de você reconciliar com o Senhor e fazer um concerto com Deus. Ele está esperando você, Ele te ama. Seja bem-vinda à família de Deus. Sejam bem-vindos à família de Deus. O Espírito Santo está atraindo você, Ele está chamando você. Não há como resistir à voz do Espírito Santo de Deus. Venha, venha Jesus, venha Jesus, sai do seu lugar onde você estiver. Não há como resistir à voz do Espírito Santo. Isso é conferência missionária. Hoje é dia de liberdade. Quantos podem adorar a Deus por essas vidas? Quantos podem adorar a Deus? Jesus disse que é uma festa nos céus quando um pecador se arrepende. Esse é o maior milagre, ainda dá tempo. Oh, eu queria convidar essas pessoas que estão aqui à frente agora a repetirem comigo esta oração em alta voz. Quem está do seu lado vai orar com vocês, para que vocês não percam nenhuma nessa palavra. Feche os seus olhos e digam: Pai, eu te declaro publicamente como meu Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Eu creio em meu coração, declaro com os meus lábios que Jesus é o meu Senhor, o meu Rei, o meu Deus e o meu Salvador. Em nome de Jesus, amém? Vamos celebrar esta noite.